Boa noite, irmãos, que alegria poder revê-los nesta segunda-feira, onde nós temos mais um devocional TBM, e é um prazer, uma alegria para nós saber de vocês que estão nos ouvindo em diversos estados do Brasil, nossos irmãos de nossas igrejas aqui em Goiânia, em Londrina, em Aparecida de Goiânia, aí em Ribeirão Preto. É uma alegria para nós sabermos que mesmo distantes fisicamente, nós podemos, no mesmo Espírito, estarmos unidos para adorar o nosso Deus e sermos edificados pela sua palavra. Nossa igreja, ela tem esse nome, Maranata, pela confiança e esperança viva que temos no iminente retorno do Senhor Jesus para vir nos buscar. Então vamos iniciar esse devocional de hoje cantando juntos, Maranata, Cristo vem me buscar. As 3 estrofes vamos cantar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta esperar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou orar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Amém. Eu creio que você tem sua Bíblia aí com você. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 41 do livro de Gênesis, versos 39 a 44. Gênesis capítulo 41, versos 39 a 44. Nós estamos estudando a vida de José do Egito e nós estamos agora na porção aonde ele é colocado como o segundo homem mais importante no Império Egípcio, abaixo apenas de Faraó. Então esse texto nos diz assim: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo.
somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Nós estamos incentivando os irmãos a leitura proveitosa das Escrituras e a leitura de bons livros que venham aí edificar e fortalecer a vida espiritual de cada um de vocês. Eu estou acompanhando com os irmãos um livro que eu já possuo há muitos anos e já o li e reli diversas vezes. O título é Sob o Fogo da Provação. E o autor ali trabalha com a vida de José. Então eu tenho explanado aos irmãos a ideia que esse livro nos traz sobre aquilo que Deus fez na vida de José e como José comportou-se diante de circunstâncias, muitas delas dificílimas. E eu creio que Deus tem nos abençoado através da vida de José, nos encorajado nesse tempo difícil. Então vamos orar pedindo que Deus abençoe o devocional desta noite. Eu vou orar, eu creio que os irmãos podem aí onde estão orarem também, que este devocional traga toda a honra e glória a Deus, que nós saibamos como confiar nele diariamente, em cada circunstância, e que aqueles que estiverem ouvindo nos mais distantes rincões do nosso país possam provar da ação do Espírito Santo através da meditação na palavra de Deus. Feche os seus olhos onde está, vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse texto que lemos. Obrigado pela vida de José e obrigado por tudo que o Senhor fez em relação a ele, demonstrando a tua fidelidade, as tuas promessas e levando José a depositar plenamente a sua confiança em ti. Pai, possivelmente diversos de nossos irmãos estão passando também por provas nesse tempo, por dias difíceis, e nós estamos rogando pela vida deles, que a tua palavra os encoraje e que o saber quem é o Senhor, o teu caráter santo, o teu zelo por nós, depositem plenamente a sua confiança no Senhor e no teu poder. Pai, abençoa cada irmão daqueles que estão nesta noite ouvindo este devocional, nos mais diversos estados do nosso país. Ali onde estão, rogamos as tuas bênçãos também sobre a vida deles. E Pai, que tudo que for feito aqui redunde na honra e na glória do teu nome e no bem de cada um de nós. É o que nós te rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós amamos o cantor cristão e cantamos em nossa igreja muitos hinos do cantor cristão. E agora nós vamos cantar 2 estrofes do hino 314, e ele é maravilhoso. Ele diz: que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. E o estribilho diz: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos cantar juntos a primeira e a segunda estrofe. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tu tens de vencer
cântico do nosso livro de cânticos, aqui do Templo Batista Maranata, ele diz: a paz do céu encheu o meu coração. E é isso que nós desejamos a cada um de vocês, que a paz de Deus enche o coração de cada um de nós, nesse tempo de luta, de dificuldade, na certeza que o Senhor está conosco. Ele diz: maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o meu coração entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém, que lindo cântico. E antes do próximo hino que nós vamos cantar, eu quero lembrar a todos vocês que todos os anos o Templo Batista Maranata, ele estabelece alvos espirituais, para que esses alvos nos guiem diante ou visando o progresso espiritual de cada um de nós. Todos os anos são alvos específicos, diferentes de ano para ano, e sempre são 3 alvos que nós estabelecemos, que usamos aqui no TBM Goiânia, no TBM Ribeirão, no TBM Cerrado. Este ano o primeiro alvo fala sobre a presença aos cultos, mas como se nós não estamos tendo cultos presenciais aqui no templo, em nossas igrejas, mas estamos tendo cultos e devocionais online. Então tome este primeiro alvo, que serve inicialmente, continua servindo para os cultos no templo, tome-os também para os cultos online, ao vivo, que temos pela internet. Traga a sua família, convide outras pessoas, aí na sua casa assista com a sua família, compartilhe o link da transmissão com outras pessoas, para que elas possam assistir também. A segunda parte, o segundo alvo desse ano de 2020, diz respeito à leitura bíblica e oração. Eu creio que estamos sendo privilegiados nesse período, com um tempo que Deus tem nos dado para lermos a palavra de Deus. Então use desse período de quarentena para aprofundar a sua leitura na verdade da palavra de Deus e para ter um tempo de qualidade em oração junto dele. Ore pela sua família, pela sua igreja, ore pelas pessoas que estão necessitadas.
Este é o segundo alvo que nós temos para este ano. E o terceiro alvo diz respeito a nossos dízimos, ofertas e promessa de fé. Então continue, eu sei aqui que há irmãos que perderam o seu trabalho, o seu emprego, e nós estamos juntos com vocês em oração, contribuindo. Há muitos irmãos aqui na igreja, em Ribeirão Preto também, contribuindo com alimentos para que sejam levados às famílias das nossas igrejas e até mesmo a pessoas que são de fora da igreja. Então, aquilo que diz respeito à contribuição, claro que tem sofrido neste período, mas permaneça firme. O Senhor tem lhe dado, esta é a razão para você contribuir. Contribuir quer dizer que o Senhor me tem concedido o que necessito e eu tenho devolvido a Ele aquilo que Ele me pede. Ainda quanto às ofertas para o trabalho no Cerrado, as ofertas da promessa de fé, para que seja enviada aos nossos missionários. Nós temos dezenas de missionários aos quais mensalmente enviamos as nossas ofertas. Então o alvo também deste ano, que permanece nesse período tão difícil, é que sejamos fiéis nos dízimos, ofertas e promessa de fé. Esses são os alvos deste ano e nós queremos encorajar cada um de vocês, dentro de sua possibilidade, a cumpri-los e a confiar que Deus te permitirá fazer isso dia após dia. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Há um hino precioso, 395, do cantor cristão. Ele nos diz algo que é maravilhoso. Ele diz: Cristo satisfaz. E ele começa de uma forma incrível. Ele diz: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Então o estribilho começa de forma maravilhosa: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Vamos cantar juntos. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as coisas para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Graças a Deus por isso.
porque temos no Senhor esse contentamento. Não necessitamos que o mundo nos dê esse contentamento, que a carne nos dê esse contentamento, mas temos esse precioso contentamento em Jesus Cristo. Deixo eu agora lhe dizer alguns pedidos de oração que são importantes, aos quais nós devemos estar sempre atentos. Continue orando firmemente pelos nossos irmãos que trabalham nos hospitais, nos centros de saúde, nas UPAs, em clínicas. São irmãos que são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, trabalham na assessoria do hospital, em todas as funções. Ore por eles, interceda constantemente pela vida deles, que o Senhor os proteja. Ore também pelos nossos irmãos que são empreendedores, empresários, trabalhadores autônomos. É um tempo difícil também para eles. Graças a Deus temos ouvido de como o Senhor tem resguardado a cada um. Mas todos eles são dependentes da obediência à lei que as autoridades estabelecem. Então eles passaram por períodos onde o seu comércio esteve fechado, onde o seu trabalho esteve impedido. Igualmente, irmãos que neste período perderam o seu emprego, o seu trabalho. Então continue orando firmemente por eles. Ore também pelos nossos irmãos idosos. Eles pertencem a um grupo de risco nesse período de pandemia. Então lembre e abençoe a vida de nossos irmãos idosos. Você pode ligar para eles, pode mandar uma mensagem, eles encorajar. Isso é tão importante nesse período que nós vivemos. Ore também por todos aqueles que não podem deixar de trabalhar. Há irmãos que trabalham com tecnologia da informação, há irmãos que trabalham com transporte, há irmãos que trabalham com trabalhos essenciais que não podem deixar de ser feitos e os colocam em risco. Então interceda pela vida de cada um desses nossos amados irmãos. Eu tenho encorajado vocês, e vocês têm respondido, a trazer cestas básicas, sacolas com alimento para famílias que têm perdido o seu trabalho nesse período. Constantemente aqui na igreja, nós temos pessoas batendo aqui no portão, chamando, estão pedindo se é possível ajudá-las de alguma forma. Nós também temos irmãos da igreja que perderam o seu trabalho e que a igreja, então, os irmãos em Cristo, estão os apoiando nesse período. Então nós estamos aí convidando você que pode fazer isso, que deseja fazer isso, a abençoar pessoas através de alimentos, de cestas básicas, aos quais os nossos diáconos farão chegar às mãos, às casas daqueles que estão em necessidade. Então, Deus permitindo, faça isso e seja usado desta maneira a abençoar os seus irmãos. Vamos mais uma vez orar, depois nós vamos cantar um hino, ouvir um especial e ter o devocional então. Nosso Deus, nós continuamos, Pai, em Tua presença, orando nesta feita pelos nossos irmãos que estão na linha de frente do combate a esse vírus, pelos nossos irmãos que são empreendedores, trabalhadores autônomos, empresários, também têm sofrido as consequências desse período. Estamos rogando a Tua graça sobre a vida deles. Pai, os guarda, os abençoa. Esteja, Pai, dando-lhes sabedoria em cada decisão. Que eles provem da Tua presença junto a eles, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Estamos orando também, Senhor, nosso Deus amado, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Nós também os amamos e rogamos a Tua proteção sobre a vida deles. Que o Senhor os guarde e abençoe. Também, Pai, sobre aqueles que têm que continuar, são trabalhadores cujo trabalho não pode parar nesse período, eles têm enfrentado riscos também. E nós estamos rogando, Pai, que o Senhor os guarde e abençoe. Que a Tua presença na vida deles os encoraje, assim como suas famílias. Rogamos, ó Pai, que abençoe cada um dos nossos irmãos em alguma necessidade. Que use as nossas vidas, a vida dos seus irmãos em Cristo, para abençoá-los e fortalecê-los. Abençoa, Pai, o momento que vamos estudar Tua Palavra, para que a Tua Palavra, ó Deus, nos encoraje, nos aumente a confiança no Senhor, que é o nosso Deus.
pois nós oramos agradecidos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar, irmãos, do Voz de Melodia, Regozija em Deus. É possível regozijar em Deus nesse período? Claro que é. Ele diz: Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo e lhe dá a formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá a sua paz. Regozija em Deus. As 3 estrofes. Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo e lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto ao meu mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Ouça agora apenas os instrumentos na 3ª estrofe. Regozija em Deus. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Amém. Agora nós vamos ouvir o especial desta noite e depois nós já vamos então para o nosso devocional. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao teu coração, chamou por teu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm,
você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Irmãos, nesse momento vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis capítulo 41, versos 39 a 44. Nós já lemos esse texto no início do nosso devocional. Eu vou ler apenas o final do verso 44. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então agora nós chegamos na porção da vida de José, que após a sua prisão, os 2 anos que ele permaneceu ali, depois de ter revelado os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, até que então houve a oportunidade, através dos sonhos que inquietaram Faraó, dele ser lembrado e ser levado à presença de Faraó, ter revelado a Faraó o que Deus estava mostrando a ele e ter sido escolhido então por Faraó para ocupar esse tão importante cargo no Império Egípcio. Então nós vemos que Deus o tira da prisão e o leva a um lugar de grande honraria em todo aquele reino, o maior reino do mundo naquele período. Mas o que eu quero mostrar-lhes hoje, dentro desta nova realidade da vida de José, é, em primeiro lugar, como a vida dele teve mudanças, algumas bruscas, inesperadas, e como então José provou oscilações difíceis na sua vida. Pense comigo, em um dia ele era membro da sua família, o filho preferido do pai, aquele que estava junto dos seus pais, dos seus irmãos, e inesperadamente ele é vendido pelos seus próprios irmãos e levado para uma terra completamente estranha, onde havia outros costumes, outro linguajar, ou seja, outro idioma. Perceba a grande oscilação que ele prova nesse momento, quando ele é vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. Ele se torna escravo, ele é feito escravo na casa de Potifar, e escravo de Potifar ele se torna administrador dos seus bens. Então aí uma pequena melhora na condição de escravidão dele. Deus o estava abençoando, e de escravo ele se torna administrador dos bens de Potifar. Mas de administrador,
pelo desejo pecaminoso de uma mulher e pelas suas mentiras. Por causa dessa mulher, José passa de administrador a prisioneiro. E um dia ele está administrando a casa de Potifar, em outro ele está no cárcere. Perceba quão grandes oscilações ele vivia. E agora, na porção que temos, ele passa de prisioneiro a administrador de toda a terra do Egito. Perceba como são grandes as oscilações, as mudanças, os altos e baixos que José sofre na sua vida. E reflita se não é assim conosco também. Nos planos de Deus, Ele faz com que oscilações ocorram. Nem para todos nós a vida é algo plano, algo que vai se desenvolvendo dia após dia. Para muitos de nós a vida é assim, cheia de oscilações, altos e baixos, onde Deus está trabalhando. Mas o que eu quero lhes mostrar é que em todas essas oscilações tremendas, nesses altos e baixos que José provou na sua vida, havia uma coisa que jamais mudava. Ele podia estar numa situação terrível, como foi quando foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo, como uma mercadoria, quase que perdendo a sua condição humana, tratado agora como uma mercadoria, para quando depois então se tornou o grande homem da terra do Egito. É preciso, irmãos, haver algo constante em nossas vidas, apesar das circunstâncias. E é isso que José nos ensina. Preste atenção. Ele priorizou a vontade de Deus enquanto ele vivia em meio à decadência espiritual da sua família. Ele priorizou a vontade de Deus enquanto viveu como escravo na casa de Potifar e assim resistiu às tentações. Ele priorizou a vontade de Deus enquanto esteve na prisão. Ele não deixou se amargurar pelas circunstâncias. E ele continuou priorizando a vontade de Deus quando foi alçado à posição de segundo homem mais poderoso do Egito. As circunstâncias mudaram drasticamente, mas a prioridade de José jamais mudou. Eis aí a grande lição. Eis aí o grande desafio a nós também. Podemos sofrer variações de toda forma, mas há algo que jamais deve variar. E esse algo é a nossa dependência de Deus. O priorizar a vontade dEle e o querer dEle na nossa vida. Sabe, José demonstrou isso quando ele teve os seus 2 filhos, quando Manassés e Efraim nasceram. Ele colocou esses nomes e Gênesis 41 vai demonstrar isso. Ele chamou o nome do primogênito de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Depois, quando teve o segundo, Efraim. Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso é uma demonstração fortíssima do que tinha no coração dele. Porque quando seus filhos nascem, os filhos são algo tão importante, a primeira coisa que ele lembra é de fazer o nome de Deus glorificado no nome dos seus filhos. Ele quer que as pessoas, ao saberem qual foi o nome que ele deu aos seus filhos, percebam o quão Deus era importante para ele. Então, agora também é importante dizermos que José continuou priorizando Deus quando a prosperidade, o tempo próspero, chegou na sua vida. Muitos pensam que é muito fácil servir a Deus em meio à prosperidade, quando tudo vai bem. É muito simples, muito fácil, muito tranquilo servir a Deus quando todas as coisas agora estão supridas. Mas sabe que a realidade do ser humano é outra? Normalmente o ser humano se apega a Deus quando as coisas estão ruins e se afasta de Deus quando elas estão boas. E agora José então nos traz uma lição preciosa.
após a prisão, após todo aquele problema e dor, quando Deus o alça a segundo homem mais importante no Egito, ele continua dando prioridade a Deus. Eu falei que o nome Efraim significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José havia priorizado Deus nos tempos difíceis, e José continuou a priorizar Deus quando as coisas se tornaram boas. Se você pensa que é muito fácil você priorizar Deus quando tudo está bem, olha, há um engano terrível na nossa alma. O pecado que jaz em nosso coração nos leva exatamente a isso, a desprezar Deus quando parece que nós não precisamos mais dele. Parece que a prosperidade, ela intoxica a alma do homem. Parece que a prosperidade, ela se torna um peso e traz confusão ao coração, levando o homem a se afastar de Deus, mas José não permitiu isso. Ele permaneceu firme quando todas as lutas cessaram, quando a prosperidade veio, quando as bênçãos de Deus se tornaram agora algo que não era apenas mantê-lo em meio às dificuldades, mas fazer que ele colhesse os frutos da sua fidelidade. Irmãos, que aprendamos essa lição de José, a priorizar Deus em todo o tempo. E o que a vida dele nos ensina é exatamente isso, a dar prioridade a Deus e ao seu plano. O desenrolar da vida de José é o desenrolar do plano de Deus. Os acontecimentos que vão se dando na vida dele é aquilo que Deus havia planejado. A grande constante, nós podemos dizer, e aprendemos isso, foi que ele deu prioridade a Deus em todo o tempo. Ele deu prioridade ao plano de Deus. Ele jamais se desviou do fato que Deus tinha um plano mais amplo do que aquele que ele podia enxergar. Ou seja, José entendeu que as circunstâncias não anulavam o plano de Deus e que aquilo que ele via naquele momento era apenas um pequeno lance, um pequeno flash de tudo. E que mesmo os momentos mais difíceis não anulam aquilo que Deus se propôs a fazer. As circunstâncias não mudaram a convicção dele. E ele sabia da promessa de Deus em relação à sua família e a manter-se fiel. Eu vou lembrar aqui 3 momentos onde foi difícil ele continuar crendo no plano de Deus. Deus havia revelado a ele, através dos sonhos, o que aconteceria com seus irmãos, se curvariam diante dele. E mesmo quando seus irmãos decaíam espiritualmente, ele continuou firme no plano de Deus. Esta firmeza no plano de Deus foi profundamente testada quando ele foi vendido escravo. Olhando humanamente, estava tudo perdido. Mas ele permaneceu firme, confiando nos planos de Deus. Quando ele foi lançado na prisão, parece que então tudo caiu, tudo ruiu. Mas não. Nem ser vendido como escravo, nem estar na prisão, impedem que os planos de Deus se concretizem na vida dele. E é isso que nós devemos entender. Nós jamais seremos derrotados, porque os planos de Deus não podem ser derrotados. Um filho de Deus não se perderá, porque Deus tem planos para ele. E Deus concretizará esses planos. E as fases difíceis da vida não significam que o plano de Deus não está dando certo, que o plano de Deus falhou ou que Deus abandonou o seu plano. Simplesmente fazem parte do plano. Então entenda isso, que independente do que acontecer com você, tudo está dentro do plano de Deus. Então reconheça que as circunstâncias de sua vida estão dentro desse plano perfeito do Senhor. Há uma coisa aqui, o plano de Deus incluía muito mais do que a vida de José, Deus estava usando a vida dele. Mas o seu plano incluía muito mais do que a própria vida de José, incluía toda uma nação. Através da obediência,
através da fidelidade de José, Deus abençoou essa grande nação. E 400 anos depois, Deus levantou essa grande nação para tirá-la do Egito. Pense nisso. Ou seja, Deus tinha algo muito maior do que a própria vida de José. Algumas questões aqui que já tocamos, mas que é bom que nós sejamos relembrados. Ser vendido como escravo foi a maneira que Deus usou para levar José aonde ele queria. Ou seja, como eu citei aos irmãos, não havia ônibus, carro, aviões. Deus precisava e Deus queria, o seu plano exigia José no Egito. E Deus usou aquela caravana de mercadores para levá-lo exatamente onde Deus queria. Quando ele foi mandado para a prisão, foi a maneira que Deus usou para colocá-lo diante de Faraó. Porque foi da prisão que ele foi tirado e levado à presença de Faraó. Ele precisava, ou seja, o plano de Deus exigia que ele comparecesse diante de Faraó. E foi isso que aconteceu. Ele foi tirado da prisão para ser levado diante daquele homem. Em todas as circunstâncias que ele viveu, essas circunstâncias favoreceram o cumprimento do plano de Deus. Ou seja, Deus estava usando as circunstâncias. Mas deixa eu ensinar a você algo que aprendi da Bíblia e que é muito importante. Eu vou contrastar a vida de José e de Moisés para que nós não pensemos que a vida de todo crente será assim, será tirado da prisão e se tornará um grande homem. Não, Deus fez isso com José porque era necessário, no seu grande plano, que é maior do que a vida de José, que aquilo fosse feito. Mas preste atenção. José começou a sua vida como humilde pastor de ovelhas em Canaã e terminou seus dias de forma próspera no palácio de Faraó. Incrível, não é? Quanto isso talvez nos encoraje, mas deixa eu lhe dizer o outro lado. Moisés começou sua vida cercado da prosperidade no palácio de Faraó, aonde José terminou sua vida. Mas Moisés terminou seus dias nos campos, às portas de Canaã. Veja que diferença. Agora, um começou na prosperidade e terminou em uma jornada sofrida e difícil. Outro começou em uma jornada amarga e terminou na prosperidade. Eu quero dizer com isso que o local onde você nasceu, as circunstâncias da sua vida, os acontecimentos inexplicáveis que ocorrem, nada disso está fora do grande plano de Deus e da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus não falhou com Moisés, Deus não falhou com José. Eu já lhes disse muitas vezes da vida de João Batista. Deus fez aquele homem nascer milagrosamente para usá-lo por 6 meses, para logo depois permitir que ele fosse lançado na prisão e perdesse a sua vida por causa de uma menina mimada, que pediu a sua cabeça numa bandeja por pedido da sua própria mãe. Foi inútil? Não. Paulo começou sua vida como um grande líder de Israel e terminou decapitado na prisão mamertina em Roma. Algo de errado aqui? Não. O sucesso na sua vida não está ligado ao fato de você terminar como um grande homem como José, porque o sucesso de José não foi terminar a sua vida como um grande homem, mas sim seguir toda a sua vida crendo em Deus. Então entenda bem isso. E aceite o plano de Deus e as circunstâncias que o envolvem. José não somente cria que Deus tinha um plano para a sua família e descendência, como ele aceitou prontamente que as circunstâncias que ele enfrentava estavam de acordo com esse plano perfeito de Deus. Foi assim que ele reagiu às situações difíceis. José usou as mais diferentes circunstâncias para glorificar o nome de Deus. E como ele fez isso? Testemunhando às pessoas ao redor dele que Deus existe.
e que Deus age na nossa vida. O erro de muitos crentes é pedir que Deus mude as circunstâncias, ao invés de pedir que Deus os capacite a glorificá-lo, independente das circunstâncias. José não pediu que Deus mudasse as circunstâncias. José, sim, foi capacitado a glorificar a Deus em toda circunstância, seja como um escravo, seja como um grande homem. Então, aqui nós aprendemos que há uma resposta adequada ao plano de Deus para nós e as circunstâncias que nós enfrentamos. Por quais razões, eu quero lhe dizer, nós devemos dar prioridade a Deus em nossa história, em nossa vida? A Bíblia nos apresenta diversas, e eu quero citar 3. Por que confiar no plano de Deus? Primeiro, foi Deus quem lhe criou e você pertence a Ele. Você não é fruto da evolução. Você é fruto de um Deus inteligente, um ser pessoal que criou você uma pessoa. Foi Ele que lhe fez. É a Ele que você deve contas e é a Ele que você deve confiar. Em segundo lugar, Deus nos abençoa e sustenta. Ele jamais nos deu razão para duvidar da bondade dEle. Deus jamais nos fez mal. Ele nos colocaria em circunstâncias que nos destruiriam? Jamais. Nem a morte nos destrói. Deus sempre mostrou-se bondoso. E é por isso que devemos confiar nele. E em terceiro, é ordem dele que demos prioridade a ele. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus disse em Mateus 6,33. Ele também cita em Mateus 22, ao responder a pergunta, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, Deus nos manda a fazer isso. Eu quero lhe dizer uma coisa. Leve isso em conta de uma forma muito séria. Uma coisa é você concordar com isso enquanto eu estou aqui longe de você, através desse meio digital lhe dizendo. E outra coisa é você aplicar isso nas circunstâncias da sua vida. Se você realmente concorda com isso, significa que você vai aplicar. E aplicar quando? Quando que eu posso aplicar essa prioridade a Deus na questão da minha vida? O grande segredo é em cada circunstância. Em cada circunstância. Ao invés de determinar isso como uma regra geral, algo geral na nossa vida, nós devemos aplicá-la em cada circunstância em particular. Aplique isso nas pequenas coisas e siga esta orientação em cada circunstância em particular. Quando você aprende a andar assim, você vai ver que as suas orações tomarão outro rumo. E ao invés de pedir que Deus mude as circunstâncias, você pedirá que Deus lhe use para glorificá-lo durante essas circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Sabe o que ocorre então? A vitória passa a ocorrer dia a dia, passo a passo, porque isso é fé. Fé é a aplicação daquilo que conhecemos sobre Deus a cada circunstância, a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Quando nós cremos em Deus, nós aplicamos esta fé a cada circunstância. E é isso que aprendemos com José. Ele vivia para Deus em qualquer circunstância, boa ou má. E eu quero terminar dizendo isso. As circunstâncias não determinavam a felicidade dele. Assim a sua fé era inabalável. E Deus estava no pleno controle destas coisas. Aprenda isso. Então, irmãos, diante disso que ouvimos, eu creio que o hino de número 398 do cantor cristão é um hino precioso para cantarmos ao final deste devocional.
Ele disse: paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar juntos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida meu anseio no meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela preciosa leitura do livro de Gênesis, a história de José ali relatada, por esse livro que tem compartilhado com os irmãos, que mostra que mesmo sob o fogo da provação, a tua presença nos encoraja e fortalece. Oramos, Pai amado, pela vida de nossos amados irmãos em Cristo, que as circunstâncias desta vida jamais os levem a duvidar da tua presença. Que eles compreendam, Senhor, que tu estás presente nas circunstâncias ruins, difíceis e até impossíveis, e que tua presença os fortalece e encoraja. Pai, nós temos esta semana diante de nós e rogamos, conforme esses dias nos pertencerem, que o Senhor nos leve a este pensamento e que nós atravessemos as lutas e dificuldades, nos regozijando no Senhor e felizes em Jesus Cristo. É o que nós rogamos em nome do nosso bom Salvador. Amém. Obrigado, irmãos, por acompanharem mais este devocional. Esta semana ainda, Deus nos permitindo, na quarta-feira, às 19h30, nós temos o culto online com o pastor Rômulo. Então acompanhe o culto, é muito importante para a sua vida espiritual. E na próxima quinta temos o devocional TBM,
Se Deus nos permitir, novamente estaremos juntos. Hoje nós queremos agradecer o apoio dos nossos irmãos que têm permitido que o devocional então seja transmitido aos irmãos. O Lucas Almeida aqui programando todas as coisas, e nessa noite o nosso irmão Felipe Aguiar, o nosso irmão Wesley Cordeiro, também nos instrumentos. Que Deus abençoe a cada um desses abnegados que têm servido a Deus nesse tempo de pandemia. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.